Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de processo penal, onde nós estamos construindo o maior rito do processo penal brasileiro, que é o rito comum ordinário. Pois bem, até a aula anterior nós tratamos na chegada da resposta à acusação, aquela peça obrigatória, privativa de advogado, que tem uma estrutura de seu desenvolvimento feito pelo endereçamento, a qualificação, o resumo, as preliminares, o mérito e o requerimento. E antes de nós avançarmos com essa resposta à acusação, eu preciso, na verdade, antes de nós avançarmos com o rito processual, eu preciso, na verdade, conversar com vocês sobre aquilo que eu já disse em aulas anteriores, que peça para o juiz aquilo que ele pode lhe dar. Nós temos dentro da resposta à acusação, voltado para o escritório de advocacia, voltado para a prática forense, não para o exame da ordem, o seguinte viés. A partir do momento que eu apresentar a resposta à acusação, o juiz terá duas alternativas. Absolverá o réu sumariamente, com base em uma das 4 hipóteses do artigo 397, ou designará audiência de instrução e julgamento, com base no artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal. Pessoal, quais são as hipóteses em que o juiz vai absolver o réu sumariamente? Diz o Código de Processo Penal que, apresentada a resposta à acusação, o juiz absolverá desde logo o acusado se estiver, inciso 1, manifesta as excludentes de ilicitude do fato. Quais são as excludentes de ilicitude? Nós temos a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Vamos dar uma passadinha por essas excludentes, matéria do direito penal lá do início. Olha só como é que funciona. Vamos começar de trás para frente, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Exercício regular do direito é aquilo praticado pelo particular. Exercício regular de um direito. Colocar arame farpado em cima de um muro, cacos de vidro, cerca elétrica, chamados de ofendículos. Colocar meu filho de castigo porque não tirou uma boa nota na escola, porque desrespeitou o pai ou a mãe. Isso não é cárcere privado, como não é, na verdade, proibido colocar situações que venham proteger o seu patrimônio. Isso é exercício regular de um direito. Por óbvio, eu não posso extrapolar nesse exercício. Eu não posso colocar, por exemplo, um fio elétrico em cima de um muro com corrente de energia ligado 24 horas no 220 volts, sem qualquer aviso. Certo? Eu não posso, por exemplo, manter meu filho no quarto durante 7 dias, sem banho, sem alimentação, de castigo. Isso é cárcere privado. Então, o exercício regular do direito está ligado ao particular. Diferente do estrito cumprimento do dever legal, que está relacionado ao servidor público ou ao particular que lhe presta auxílio. O estrito cumprimento do dever legal, como o nome já diz, está no estrito cumprimento do dever da lei. Lembrando-se, na verdade, de que um homicídio ocorrido entre, por exemplo, o policial e a vítima, e o criminoso no embate ali, não é caracterizado como estrito cumprimento do dever legal, e sim legítima defesa própria ou de terceiro. Tá? Aí nós chegamos nas duas últimas excludentes. Excludentes de ilicitude. Porque o crime é fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. E se eu tenho um fato típico, antijurídico, ou ilícito e culpável, se eu excluir a ilicitude, eu tiro um dos elementos do conceito de crime e a conduta deixa de ser crime. Aí eu tenho o quê? Estado de necessidade. Estado de necessidade é uma ação. Uma ação que eu espero de você, Homo sapiens, homem médio. Eu espero que você, diante de uma circunstância que lhe foi posta à frente, tome uma decisão numa fração de segundos. E eu espero que você opte pelo bem jurídico de menor valor. Então, por exemplo, entre um automóvel e uma vida, qual que eu devo atingir? Eu devo atingir o automóvel. Entre o banco da praça e um automóvel caríssimo, eu vou atingir o banco da praça. Entre um jovem e um idoso, a busca, obviamente, pelo homem médio é atingir o idoso. Tá vendo? Então assim, sempre na verdade vai ter a relação do bem jurídico, do valor subjetivo do bem jurídico. E que eu espero que você, homem médio, consiga tomar a decisão mais acertada. Infelizmente, ela é uma ação decorrente de uma situação que lhe foi posta à frente,
que você em tese não tinha envolvimento, aquela criança que atravessou a rua, né? E aí, automaticamente, você tem que tomar uma atitude, e eu espero que você tome uma atitude menos gravosa, a atitude menos impactante para o bem jurídico. Perfeito? E por último, temos a legítima defesa, que não é uma ação, a legítima defesa é uma reação, pois é repelir a injusta agressão atual ou iminente pelos meios necessários e de forma moderada aquilo que você acabou sendo colocado também à frente. Porém, agora você tem envolvimento com a circunstância. Você está, na verdade, repelindo uma injusta agressão atual ou na iminência de acontecer pelos meios necessários. O único meio que você pode usar era aquele e tem que ser de forma moderada. Você não pode extrapolar na legítima defesa, não pode extrapolar no estado de necessidade, no estrito cumprimento do dever legal e muito menos no exercício regular do direito. Uma vez que você extrapola em qualquer uma dessas excludentes de ilicitude, você tem, na verdade, o excesso. E uma vez que haja o excesso, você responde como se tivesse praticado. Certo? Cuidado com esse ponto, então. Uma vez que o juiz se depare, na sua resposta à acusação, com uma atitude manifesta da excludente de ilicitude, ele absolve sumariamente o réu. Acabou o processo para o acusado. O Ministério Público não está satisfeito, poderá recorrer da decisão. Na segunda hipótese, ele poderá, na verdade, se houver excludente de culpabilidade, salvo o inimputável, salvo a inimputabilidade. Por quê? Porque o inimputável, ele acaba recebendo medida de segurança, né? O inimputável. Porém, qual seria uma excludente de culpabilidade? No caso que nós teríamos aqui, seria a embriaguez por caso fortuito ou força maior, nós teríamos, na verdade, a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O menor de 18 anos vai responder pelo Estatuto da Criança e Adolescente e receberá medidas ou protetivas se for menor de 12 ou medidas socioeducativas entre 12 e 18. Ao completar 18, ele se torna imputável. Então, o doente mental, ou aquele por embriaguez por caso fortuito ou força maior, acaba, na verdade, sendo excludente de culpabilidade. Repito, pratica um fato típico, um fato antijurídico ou ilícito, porém na hora que eu avalio a culpabilidade, que é o grau de discernimento, o grau de reprovação da conduta, esse cidadão, na verdade, não tem, está afastada a culpabilidade dele. Tirei um elemento do conceito de crime, deixei de considerar aquela conduta criminosa, tá? Vou pular da segunda para a quarta, depois eu volto para a terceira. A quarta hipótese da excludente da absolvição sumária é estar extinta a punibilidade do agente. Então, manifesta excludente de ilicitude, manifesta excludente de culpabilidade, salvo inimputável, extinta a punibilidade do agente. Prescrição, decadência, perempção, morte, renúncia, retratação. Pessoal, qual é a forma natural de se extinguir a punibilidade de alguém? Resposta: cumprindo a pena. Porque se você é imputável e eu lhe apliquei uma pena, eu espero que você cumpra esta pena para que eu extingua a sua punição, a sua punibilidade. Porém, existem formas anormais de extinção da punibilidade. A morte, a prescrição, a decadência, a perempção, a retratação, a renúncia, o perdão. Toda vez que houver uma excludente de ilicitude, uma extinção da punibilidade, desculpem, eu tenho a hipótese, obviamente, do inciso 4. E o inciso terceiro, ele é o mais comum. É o mais comum de ser utilizado pela defesa. Por quê? Quando o fato, evidentemente, não constituir crime. Agora eu vou dar uma dica para vocês de como utilizarem esse inciso. Professor, é o seguinte, eu estou com uma denúncia aqui e não tem excludente de ilicitude, não tem excludente de culpabilidade, não está extinta por qualquer causa a punibilidade do agente. Mas, professor, o que está sendo narrado aqui é crime, então não me sobraram hipóteses do 397, incisos 1, 2, 3 e 4. O que é que eu peço? Sobraram sim. Primeiro vamos corrigir porque sobraram. Sobraram sim. A terceira. Pessoal, olha só. Na aula anterior, eu falei para vocês, lendo o 396 lá, diz que é para você falar tudo o que interessa à defesa. Não. Eu só aprofundo a minha resposta à acusação quando
quando eu tenho, na verdade, evidente excludente de licitude, evidente excludente de culpabilidade, tá? Evidente extinção da punibilidade, ou até mesmo evidente extinção, atipicidade da conduta. Quando eu não tenho ilicitude, culpabilidade ou extinção da punibilidade evidente, eu uso o terceiro sempre. O que eu faço? Eu não leio a denúncia, eu não olho para a denúncia com os olhos do promotor. O promotor acusou meu cliente de furto, o promotor acusou meu cliente de estelionato. Cliente, o que você fez? Eu não pratiquei furto, eu não pratiquei estelionato. Logo, a conduta narrada nos autos evidentemente não constitui crime na visão do cliente. Ah, professor, mas é forçar a barra. Sim, é forçar a barra, mas é a única vertente que nós temos. Pois não há outra coisa a se pedir aqui. Uma vez que eu faça isso, lá embaixo da peça eu vou arrolar testemunhas, o número de 8, numerário, rito ordinário, qualificando, requerendo a intimação quando necessário, porque se eu quiser levar independente de intimação eu posso levar, lembrando que a intimada eu posso conduzir e a independente de intimação não tem como conduzir. E posso ainda lá embaixo fazer o que ainda? Requerer outras provas que entender pertinentes, porque este é o momento que eu tenho para requerer as provas. Se eu não requerer as provas aqui, preclui também nesse momento. E aí eu apresento a minha resposta à acusação. Ela vai chegar nas mãos do juiz, o juiz vai dizer absolvo sumariamente com base em qualquer uma dessas hipóteses, ou vai dizer designo audiência de instrução e julgamento com base no artigo 399 e 400, que eu já vou falar dos dois artigos na próxima aula, e aí nós passamos para o próximo encontro, que é a evidente audiência de instrução e julgamento. Como que ela vai funcionar? Como que ela vai ocorrer? É toda a matéria de processo penal 2 agora num ato processual só. Cheio de informações, esperando você aqui no nosso próximo encontro. Bons estudos e até lá!